Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Bioaulas. Eu sou o professor Matheus e nessa videoaula a gente vai falar sobre o sistema tegumentar. Nessa primeira parte, a gente vai conhecer quais são as camadas da pele, quais são suas funções, suas células. E na segunda parte, na segunda aula, que eu vou deixar o link aqui em cima, a gente vai falar sobre os anexos da pele, tá? E lembrando que você pode adquirir o material dessa aula por um preço acessível. É um resumo completo com imagens e questões para facilitar seus estudos. Então, você pode adquirir esse material através do link que está aqui na descrição do vídeo. Clicando no link, você vai diretamente para o nosso site e lá você pode adquirir o nosso material. Então, o sistema tegumentar, pessoal, é o sistema formado pela pele e pelos anexos, tá? Pele, que a gente também chama de tegumento, por isso o nome, sistema tegumentar. Muitas pessoas se perguntam, né, o que é a pele? Muitas pessoas pensam que é um tecido, né? A pele é um tecido. Mas, na verdade, pessoal, a pele é um órgão, tá? É um órgão, professor? Sim, é um órgão. Porque o que é um órgão? Um órgão é a junção de vários tecidos. E a pele se enquadra nessa definição. A pele, ela tem vários tecidos. Ela tem tecido epitelial, ela tem tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido sanguíneo. Então, pelo fato dela ter vários tecidos, ela vai ser um órgão. E, inclusive, ela é o maior órgão do corpo humano. Ela corresponde a cerca de 16% do peso corporal, certo? Então, a pele é o nosso maior órgão. Quando a gente pensa na pele, qual é a primeira função que vem à nossa mente? É essa daí mesmo. É a função de proteção. A gente vai falar agora sobre as funções da pele. E uma das mais importantes é a função de proteção. A nossa pele ela está recobrindo todo o nosso corpo. E isso é importante para proteger o nosso corpo. Proteger de quê? Proteger de arranhões, proteger de pancadas, proteger de micro-organismos. Os micro-organismos têm dificuldade de penetrar na nossa pele por causa da organização desses tecidos da nossa pele. Então, eles têm dificuldade de penetrar na pele da gente. Tanto é que quando a gente está com algum ferimento na pele, alguma queimadura, isso aí é uma porta de entrada para os micro-organismos, tá? Mas a pele íntegra, ela consegue nos proteger. Outra função da pele é a regulação da temperatura corporal, tá? A nossa temperatura, que é basicamente 37 graus, né? Ela precisa se manter constante. Ela não pode ficar sofrendo variações. Já pensou? Eu estou num lugar quente, 40 graus. Meu corpo muda para 40 graus. Isso não pode acontecer, porque as nossas proteínas vão parar de funcionar. Eu estou num lugar gelado, 10 graus, meu corpo esfria. Isso não pode acontecer. Então a pele ela é importante para manter a temperatura corporal. Quando a gente está num lugar quente, a gente vai começar a suar, a gente vai liberar o suor, justamente para manter a temperatura constante. Quando a gente está num lugar frio, a gente não vai suar. A gente para de suar justamente para manter a temperatura corporal constante, tá? Isso aí é graças ao suor. Outra função da pele é a excreção. A gente consegue eliminar algumas substâncias através da pele, tá? Água, sódio, minerais, tá? Outra função muito importante da pele é a produção de vitamina D. E essa função ela está relacionada com os raios solares, né? Com a radiação ultravioleta, que é muito importante para ajudar no processo de produção e ativação da vitamina D. E outra função da pele é a recepção sensorial. Na pele, a gente tem receptores sensoriais para que a gente consiga sentir quando alguém toca na gente, para que a gente consiga sentir a temperatura, a pressão, tá, do ambiente. Então, isso aí está relacionado com a recepção sensorial. Quais são as camadas da pele? A pele ela tem duas camadas. A epiderme, que é a camada superficial, a camada superior da pele, é a epiderme, e a gente tem a derme,
que está logo abaixo da epiderme. Então, a gente tem lá epiderme e derme. Existe também a hipoderme. A hipoderme ela está abaixo da derme, mas ela não faz parte da pele, tá? Ela não é uma camada da pele, mas a gente fala da hipoderme aqui na aula de sistema tegumentar, por quê? Porque ela é muito importante para o funcionamento da pele. Ela tem funções que são importantes para manter a integridade da estrutura da pele, certo? Então, só para a gente ver aqui, ó, aqui está um corte da nossa pele, epiderme, a gente percebe que é uma camada mais fina, derme, a gente percebe que é uma camada bem mais espessa, e a hipoderme. O que é que tem abaixo da hipoderme? A gente chega nos músculos, certo? Então, vamos começar aqui falando pela epiderme. A epiderme, pessoal, ela é formada por vou até demarcar aqui para vocês, ó, tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, esse daqui é o tecido que está formando a epiderme. Professor, agora complicou tudo. Tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá? Vamos por partes. Tecido epitelial, a gente tem que lembrar daquelas aulas de histologia. Tecido epitelial é o tecido epitelial de revestimento, né, que vai estar ali revestindo a epiderme. Estratificado por quê? Estratificado porque é um tecido que tem várias camadas de células. Então, a gente vê aqui, ó, uma camada, depois vem outra camada. Por isso que ele é chamado de estratificado, porque ele tem várias camadas de células. Pavimentoso por quê? Porque essas células elas têm um formato achatado, um formato pavimentoso. E queratinizado porque esse tecido ele tem aqui uma característica que é dele, que é a presença de queratina. Tá? Nem todo tecido epitelial vai ter essa camada de queratina. Quando tem, a gente fala que ele é queratinizado. Tá? E essa queratina é uma camada formada de queratina, e essa queratina é muito importante para a função de proteção que a pele exerce, tá? Então, por isso que ele tem essa classificação. Para a gente ver aqui mais de perto, essa primeira imagem aqui é uma imagem de microscópio, tá? Uma imagem real de microscópio, e essa segunda imagem aqui é uma ilustração. Então, isso aqui que eu vou marcar para vocês aqui na seta, ó, aqui e aqui, é a camada de queratina, que eu falei para vocês. É a camada de queratina, que é muito importante para a proteção. E a gente observa aqui, ó, várias camadas de células. Por isso que é um tecido estratificado, tá? Porque tem várias camadas de células. Quais são essas células que estão presentes na epiderme? A gente tem alguns tipos de células presentes aí na epiderme. A mais abundante de todas é o queratinócito. Pessoal, lembra bem, queratinócito. A gente pode associar a que queratinócito? A gente associa a queratina. Então, o queratinócito é a célula mais abundante e é a célula que produz queratina. Vai estar atuando na produção da queratina, tá? Onde está o queratinócito aqui, ó? Essas células aqui em marrom são os queratinócitos, tá? A gente vê que ela está em maior quantidade. A outra célula é o melanócito. Quando a gente vê esse nome, a gente lembra de quê? A gente lembra de melanina. Então, o melanócito é a célula que está produzindo a melanina. A melanina é um pigmento responsável pela coloração da nossa pele, tá? Onde é que está o melanócito aqui? A gente consegue ver aqui, ó, a representação de um melanócito. Ele costuma ficar lá na última camada, na camada de baixo da epiderme. Depois nós temos as células de Langerhans. Células de Langerhans são células que vão estar exercendo duas funções na pele: limpeza e defesa. É uma célula que consegue fazer fagocitose. Então, a fagocitose é quando a célula coloca algo para dentro para destruir, né? Então, ela pode fagocitar um micro-organismo,
Essa célula pode fagocitar restos de células, tá? Então ele vai estar fazendo limpeza e defesa da epiderme. Próxima célula, a gente consegue ver aqui a célula de Langerhans, a representação de uma célula de Langerhans aqui. A célula de Merkel, ela também está lá na última camada, né? Próxima do melanócito, a gente consegue visualizar aqui uma célula de Merkel. E as células de Merkel são as células sensoriais. Elas estão ligadas a nervos e elas vão ser importantes para recepção sensorial. Então a gente vê aqui a célula de Merkel e ligada à célula de Merkel uma terminação nervosa, né? Que é muito importante para captar os estímulos. E outro tipo de célula presente na epiderme são as células tronco. As células tronco são células indiferenciadas que vão ser importantes para a renovação da nossa epiderme, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a epiderme está sempre se renovando. A nossa pele está sempre se renovando. Então, essas células troncos elas são muito importantes para realizar a renovação da nossa pele. Falando um pouquinho mais sobre essa melanina, como eu já adiantei para vocês, a melanina é uma proteína responsável pela coloração da pele, dos olhos e dos cabelos, tá? É a melanina quem faz isso. E essa melanina, ela também é muito importante para proteger o nosso DNA das radiações solares. Então, ela vai estar ali formando uma camada de proteção, protege o nosso DNA contra os raios solares. A epiderme, pessoal, como eu falei para vocês, ela tem várias camadas de células, como a gente viu. É um tecido estratificado. Então, essas camadas elas são divididas em camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea, tá? Para a aula não ficar tão longa, vocês podem acessar esse conteúdo na videoaula que eu vou deixar o link aqui em cima. Em outra videoaula, eu já comentei sobre as camadas da epiderme, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo você pode pausar esse vídeo e ir no outro para você conhecer as características de cada uma dessas camadas nessa outra videoaula, certo? Não deixe de conferir. Agora vamos falar da derme. A derme, pessoal, é formada por um tecido conjuntivo muito vascularizado e inervado, tá? Eu coloquei aqui esse muito vascularizado e inervado, por quê? Porque a epiderme é uma camada avascular. É uma camada que não tem vasos sanguíneos, tá? Se a gente lembrar lá das aulas de histologia, a gente vai ver que tecido epitelial é avascular. Tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Então, na pele, onde a gente vai encontrar esses vasos sanguíneos? Na derme, tá? Tanto vasos sanguíneos como os nervos, tá? Os nervos eles vêm lá na derme e vão se ligar nas células de Merkel, tá? Então, é um tecido conjuntivo, muito vascularizado e muito inervado. Por esse motivo, a gente diz que a derme ela vai estar nutrindo a epiderme. Nutrindo a epiderme por quê? Porque os nutrientes, o oxigênio, eles estão presentes no sangue. Então, quem tem acesso direto a esse sangue é a derme, né? Então, a derme acaba enviando esses nutrientes para nutrir as células da epiderme. Então, ele vai estar nutrindo as células da epiderme. A gente pode dividir a derme em duas partes, em duas regiões. Tem essa primeira região aqui, ó. A gente percebe que nessa região aqui, a derme, em alguns pontos, ela vai estar invadindo a epiderme. Ó, a gente vê aqui que em alguns pontos a derme ela vai estar invadindo a epiderme. Essa região a gente chama de derme papilar. Derme papilar. Por quê? Porque essas regiões que a derme está invadindo a epiderme, a gente chama de papilas dérmicas. E são as papilas dérmicas que, na palma das mãos e na sola dos pés, vai formar as impressões digitais. São essas papilas dérmicas,
tá? Então a gente chama aqui de derme papilar. Já o restante da derme, a gente chama de derme reticular, tá? Tecido conjuntivo é o tecido que está formando a derme, tá? Derme papilar é onde estão aqui as papilas dérmicas e o restante é a derme reticular. Quais são as células da derme? As células da derme são células que estão comumente presentes em tecidos conjuntivos. Então, a gente tem aí fibroblastos, que são muito importantes para a produção de colágeno, para a produção de elastina. Para quem não lembra, o colágeno, as fibras de colágeno, elas são importantes para promover resistência ao tecido. Então, a pele é muito resistente porque ela tem fibras de colágeno. As fibras elásticas, elas são muito importantes para promover elasticidade. Então, a gente percebe que a nossa pele ela tem uma certa elasticidade graças às fibras elásticas, tá? Então, o fibroblasto ele vai produzir colágeno, elastina, o colágeno dá resistência e a elastina dá elasticidade. Ele também produz uma substância muito importante que é o ácido hialurônico, tá? Então, o ácido hialurônico é muito importante para preencher a pele, para hidratar a pele e é utilizado em muitos procedimentos estéticos, né? O ácido hialurônico. Uma substância que é natural, por isso que é difícil a pessoa ter algum tipo de reação quando utiliza esse ácido hialurônico. O macrófago é outra célula que está presente aí na derme e é uma célula muito importante na questão da proteção. Ele vai estar realizando a fagocitose de micro-organismos que apareçam ali na derme. Já o mastócito é uma célula que vai estar produzindo histamina, né? A histamina é uma substância inflamatória, é uma substância que vai promover as reações alérgicas e ele também produz a heparina. A heparina é uma substância anticoagulante, tá? E agora falando da hipoderme, a hipoderme a gente também conhece ela como camada subcutânea, é outro nome para a hipoderme, e também a gente costuma chamar de tela subcutânea, tá? É a hipoderme. Então, é a camada localizada abaixo da pele. E ela é formada por tecido adiposo. Então, o tecido que está formando a hipoderme é o tecido adiposo, que lá tem as células dele, que a gente chama de adipócitos, que vão estar armazenando gorduras, tá? Por mais que seja gordura, células que armazenam gordura, a hipoderme é muito importante. Funções da hipoderme. Ela vai prender a pele aos músculos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a epiderme, a derme, a hipoderme e abaixo a gente encontra músculo. Então ela vai prender a pele aos músculos. Ela protege a pele de impactos, né? Porque a hipoderme, essa gordura é como se fosse uma almofada. Ela vai amortecer os impactos. Ela atua como isolante térmico, né? Protege a pessoa do frio. Isso aqui é muito importante para os animais que vivem em locais mais frios, né? Que vivem nas profundezas do oceano. Então, eles têm muito tecido adiposo para protegê-los do frio. E reserva de energia. A gordura é uma reserva de energia porque na ausência de carboidratos, que é o que as nossas células utilizam para produzir energia, eles vão utilizar as gorduras para produzir a sua energia. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula básica de anatomia do sistema tegumentar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e na segunda parte a gente vai falar sobre os anexos da pele. Até a próxima aula.